5 dos 14 dias de comunicação intencional e hoje é Dia da Mulher. Hoje é domingo, eu podia ter escolhido não fazer a live, mas eu escolhi estar aqui com você porque tem algo muito maior do que eu, no propósito que eu tenho para minha vida e para o meu trabalho. E o tema de hoje vai ser curto, pontual e essencial para você ter uma comunicação intencional. Entender o preço do silêncio. Então vai chegando, bora até passear um pouquinho aqui pela minha casa, que eu quero ir no meu escritório e compartilhar com mais mulheres essa live, porque eu não sei o que você está fazendo nesse domingo de manhã, de Dia da Mulher, se sua manhã já começou, se não começou, mas estar aqui e fazer essa mensagem sobre o silêncio é me lembrar qual é o meu propósito. E eu vou dizer para vocês que hoje era um dia que eu não estava com a menor vontade de fazer uma live. Eu falei, vou remarcar, é domingo, tanto faz. E quantas vezes nós temos essas vozes, esse condomínio, como eu falo para as minhas alunas, que vive na nossa cabeça e que quer fazer a gente se calar e dizer, pra quê? Quem que vai querer saber? Quem que vai querer ouvir? Pois é, senhora. Só que tem muita gente que você pode ajudar falando o que você sabe. E muitas vezes o que a gente precisa é só continuar. Só mais uma vez. Só mais um pouquinho. Às vezes o pote de ouro, às vezes o lugar que a gente está procurando está 10 passos aonde a gente está querendo chegar. Só que aí você decide não andar, percebe? Você diz assim, eu não vou andar mais, chega. E aí os 10 passos não chegam nunca. Então, senhoras, bom dia. Domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em honra a todas aquelas que não puderam falar, eu escolho falar, eu escolho dizer, eu escolho aprender a dizer como adulta e não como criança, não é mesmo? Como adulta e não como criança. Porque a comunicação infantil ainda é algo de muitas e muitas e muitas mulheres. Se comunicar com uma menina é continuar presa ao dizer nas entrelinhas, ao não conseguir dizer não, a não conseguir falar sobre o que sente. E o preço desse silêncio custa muito caro. Nós, inclusive, hoje fizemos um post bem intenso lá no feed. Eu não sei se você viu, mas eu te recomendo depois ir lá no meu feed e enviar esse post para uma mulher que você ama, que você admira. Lê com calma, porque o silêncio custa muito caro. E existem muitos tipos de silêncio. Hoje vai ser uma live curta, pontual, onde eu quero te mostrar os 3 tipos de silêncio que mais fazem uma mulher se perder de si mesma e continuar uma criança, continuar uma menina. Então vai chegando, bom dia, feliz dia, mulheres. Que bom que vocês estão aqui. Se vocês estão aqui, eu já digo parabéns. Parabéns, porque uma mulher que escolhe aprender a se comunicar melhor é uma mulher que já quer fazer diferença no mundo, não é mesmo? E para a gente poder falar desses silêncios, bora começar com a carta sistêmica que eu intencionei para essa manhã. O conflito é o início da solução. Ei, Lana, bom dia, parabéns, seja muito bem-vinda. E comunicação é conflito. Olha só que interessante. E eu vou começar falando do primeiro silêncio que mais nos custa caro, um silêncio que eu experimentei na manhã de hoje. O silêncio de, não vou falar. Pois é, o não vou falar
é um silêncio que nasce da nossa criança, que não elaborou o que aconteceu com a gente emocionalmente. Quem aí, desde muito cedo, teve que falar para ser vista, teve que falar para se sentir amada, porque talvez dentro de casa parece que ninguém escutava. Eu não sei quem viveu a experiência de ter pais ou outros adultos que lhe criaram, que falavam tanto de si mesmos, que se preocupavam tanto com as próprias coisas, que parece que não tinha espaço, não tinha voz. E aí, basicamente, nós mulheres escolhemos 2 tipos de comportamento de acordo com a ferida emocional que mais nos pegou na infância. Ou nos tornamos as mulheres que falam o tempo inteiro, sem parar, porque precisam falar para ser ouvidas, porque tem raiva dentro de si. Ou então, nos tornamos as mulheres que aprendem a calar, a fechar sua boca por se sentirem frustradas, por sentirem medo. E aí, dentro do triângulo, a nossa comunicação é sempre um desafio. Porque ou eu boto muita raiva para comunicar, ou eu me calo num silêncio que me engole, que me machuca. Eu vou dizer para vocês que hoje de manhã eu precisei elaborar para poder estar aqui. Porque eu falei, é domingo de manhã. Meu marido foi viajar, eu tô sozinha com toda a rotina da casa e das crianças. Caramba, eu vou descansar porque a semana vai ser intensa. E eu comecei a me contar várias historinhas para justificar transferir essa live. E essas historinhas todas vêm porque quem está falando é a criança que quer comunicar para ser validada e amada. E aí eu quero falar para você que talvez se comunique aqui na internet já, que tenha um perfil, que alcance pessoas com a sua voz. Enquanto você decidir se comunica ou não, pensando só em você, você não vai avançar. Isso aqui que eu tô fazendo hoje não é sobre mim. Não é sobre aquilo que eu gosto ou deixo de gostar, e nem é sobre quem vai estar comigo, quem vai gostar de mim, quem vai me aplaudir. Dane-se. Se você tá aqui, eu espero de verdade que você esteja pela minha mensagem. Porque eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho uma família que me ama, eu me acho uma mulher incrível. E eu não tô aqui para você me validar. Vocês percebem a diferença? Quantas e quantas vezes você fica em silêncio na internet porque você tem medo de ser invalidada pelas pessoas que vão estar lá. E aí a sua comunicação não flui. Agora, quando você tem clareza da sua mensagem e do porquê você está fazendo o que você está fazendo, não é mais sobre você. É sobre você poder dizer uma coisa que vai realmente servir outras pessoas. E aí eu precisei hoje cedo conversar comigo. E eu não sei se você tem conversado com você. Porque talvez seja essa a comunicação que mais te falta. Aprender a se escutar. Aprender a ouvir as vozes do condomínio que moram aí. E dizer para todas elas que tem uma mulher, uma adulta. Às vezes eu olho no espelho e digo para mim, Daniele, você tem 41 anos. Você é uma mulher. E todas as suas dores que vêm de lugares infantis e antigos e traumas precisam confiar na mulher que está conduzindo elas. Percebem? Porque essas suas partes que não cresceram e que fazem você sentir medo, fazem você sentir raiva, fazem você não avançar, elas precisam aprender a confiar na mulher que estuda, na mulher que aprende, na mulher que faz terapia, na mulher que gera seu negócio, que se desenvolve. Fez sentido aí, Lana? Bateu? Porque você precisa assumir com clareza essa sua idade, essa sua vida, essa sua maturidade, para parar de ficar travada.
Porque enquanto você fica deixando essas historinhas ganharem, o que acontece? Você não produz dinheiro. Você não tem relacionamentos saudáveis. Você continua preso à vida dos seus pais. Você tá lá se invalidando para ajudar eles, querendo cuidar deles. Eles são grandes, eles dão conta, eles fizeram as escolhas deles. E você tem total direito de fazer as suas, com amor e com honra. E as prisões invisíveis são muito ligadas a gente não assumir a força de quem a gente se tornou. Caramba, quantos cursos você já fez, mulher? Quanta experiência de vida você tem? E você não olha para isso, você continua olhando para trás e não assume o seu lugar de força. Porque você não quer entrar em conflito com você. Na Escola Avança de Comunicação Sistêmica, que é a minha escola, que é onde eu treino mulheres para que elas se comuniquem da força do seu lugar, saiam dessa comunicação tão emocional e vão para uma comunicação intencional, nós falamos todos os dias. Nós precisamos educar essas partes. Porque existe uma parte aí que já deu certo, que sobreviveu. E é essa parte que vai puxar todas as outras e ensinar essas partes a viverem. Percebe? Exatamente, Lana. Essas partes são imaturas porque ficaram congeladas em traumas, em medos, em sensações que impactam no sistema nervoso. Só que a grande questão é que enquanto você não bota atenção na parte que já sabe, na parte que tem os recursos, as outras continuam fazendo a festa. E se talvez você está me assistindo e você é uma mulher que você não está em busca, você não sabe por onde começar, vai trabalhar o seu autoconhecimento, vai fazer terapia, vai olhar para a potência de vida que é você. Só que comunique isso. Porque então, o primeiro silêncio é aquele quando você deixa as tuas emoções negativas te calarem. O teu medo, a tua frustração, a tua falta de ânimo de viver. Nós falamos dentro do sistêmico que existe o campo de vida e o campo de morte. E o campo de morte é quando nós estamos presos às sensações do passado, achando que elas vão acontecer de novo. Então, eu tenho medo porque eu posso desagradar. Mas qual a referência que eu tenho? Porque lá atrás eu desagradei. E aí eu me volto para trás e me calo. Percebe? Passado é referência, não é residência. E eu preciso aprender a morar no presente. É isso que nós fazemos na comunicação sistêmica. Para quem ainda está assistindo essa live e não conhece muito do meu trabalho. Nós unimos o melhor da comunicação com expressividade, com oratória, com estratégia de posicionamento adulto para empresárias que querem crescer seu negócio, com o melhor da neurociência, da parte de terapia, de toda a parte de autoconhecimento. Exatamente, Lana, a gente não sabe. E a gente tem que trazer essa consciência para que essas partes parem de falar por nós. Porque todas as mulheres que vieram antes de você não tiveram essa possibilidade. As nossas mães não fizeram terapia. As nossas avós nem falavam dos problemas que tinham. As nossas bisavós não podiam nem pensar nos problemas. Vocês percebem? Então nós somos muito privilegiadas. Por isso que eu amo uma frase que diz: eu sou o sonho das minhas ancestrais. E hoje, eu até coloquei aqui no fundo essa orquídea linda que eu recebi das minhas amigas no dia do meu aniversário. E esse foi um dos meus presentes nos últimos anos, ter aprendido a fazer amigas, ter aprendido a ter outras mulheres, assim como eu, que me elevam. E eu queria nessa live de hoje falar sobre esse segundo silêncio olhando para essa orquídea. O silêncio que faz você se calar e se moldar na frente de outras mulheres. Achando que para você falar no meio de outras mulheres, você tem que ser perfeita, você não pode errar, você não pode ser vulnerável.
E é por isso que eu escolhi fazer essa live hoje do jeitinho que eu tava, no meu café da manhã da cozinha. Com meu cabelo cacheado, meio bagunçado ainda, sem maquiagem, completamente de cara limpa. Na minha cozinha, com as minhas leituras do dia, com os meus cadernos, com a minha mesa de café da manhã bagunçada, para te dizer, seja de verdade. Não deixe o silêncio te machucar, achando que você só pode se relacionar se estiver perfeita. Aprenda a pedir ajuda e assumir para as pessoas às vezes que você tá uma bagunça. Porque o seu valor não está em fazer as coisas, está em poder erguer a sua voz em todos os momentos. Em dizer não, em dizer não vou. E mesmo assim não achar que você vai ser invalidada. A dizer do seu jeito e achar que o seu jeito é menor do que de outras mulheres, percebe? De verdade, o seu jeito vale e ele importa. Só que enquanto você não vê valor nele, você vai continuar se comparando e armada para estar com outras mulheres. E é por isso que a gente precisa da ambiência certa para isso. Estar com mulheres que não querem mais competir. Estar com mulheres que querem se desenvolver, crescer e ter resultados. Isso é ser intencional. É ser uma mulher que diz, cara, eu vou estar com outras mulheres que me elevem. Quando eu tô com mulheres que têm um senso estético mais apurado que o meu, que têm mais dinheiro que eu, que sabem de algumas coisas que eu não sei, eu não tenho que me sentir pequena. Eu tenho que ficar feliz, porque eu tenho a possibilidade de aprender com elas. Do mesmo jeito que tem coisas que eu vou ser muito boa e eu vou poder ensinar para elas. Então, para de ter medo de ser você e de ter amigas que te mostrem que é possível ser assim, que é possível ser bonita, que é possível ser rica, que é possível ser saudável, sabe? Você é o reflexo das 5 pessoas com quem mais você convive. Quem são as suas 5 amigas mais próximas? Quem são as 5 mulheres que te inspiram todos os dias? Qual é a ambiência que você participa? Que essas mulheres que estão lá te ajudam a ser melhor e a crescer todos os dias. A nossa família de origem nós não escolhemos. Nós recebemos para aprender, para curar, para evoluir. Mas as nossas relações, as nossas amizades, essas sim nós escolhemos. Só que se você for para suas amigas com o seu silêncio de criança, querendo que elas te validem, querendo que elas te amem, de um jeito que nem você faz, vai dar ruim. E o preço acaba sendo muito caro. Então esteja com mulheres que vão te desafiar, que vão te fazer precisar crescer, amadurecer. E isso vai fazer toda a diferença. Então vou aproveitar e deixar um registro público nessa live e um beijo especial a todas as minhas amigas queridas que me elevam, que me fizeram uma pessoa melhor nos últimos anos. Porque essa escolha das pessoas muda tudo. E quero agradecer também as minhas mentoras, as mulheres que eu escolhi para aprender a ser melhor, para ser uma melhor empresária, para ser uma melhor mentora, para ser uma mulher melhor. E claro, agradecer as minhas mentoradas, a todas as mulheres da minha comunidade, as minhas mensageiras, as minhas autoras, as mulheres que escolhem caminhar do meu lado e te convidar nessa manhã de Dia das Mulheres para fazer o mesmo. Talvez está te faltando uma comunidade como a nossa, em que você pode ganhar força para parar de deixar seu medo falar por você, ganhar poder para parar de deixar a sua raiva incinerar tudo quando você vai falar. Aprender a se posicionar aqui na internet. Porque aí nós chegamos ao terceiro silêncio. Mas antes de dizer ele, eu quero saber se até agora fez sentido o que eu falei para vocês sobre o preço do silêncio. E se fez sentido, solta um foguinho, que é o símbolo da nossa comunidade. Coloca um sim aqui no chat. Porque uma mulher que escolhe o silêncio em momentos intencionais
mas não deixa ele mais dirigir a sua própria vida, muda todos os seus resultados. E foi isso que eu vi acontecer na minha vida. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 6 anos, eu saí de me sentir uma impostora, eu era expressiva, a encantadora, a que ia pro palco, mas a que se sentia uma impostora, a que não se sentia vista, amada, validada. E consequentemente assim, eu produzia dívidas e não dinheiro. Eu estava com um momento péssimo do meu casamento, eu me achava uma péssima mãe. E o jogo mudou nos últimos anos, quando eu fui aprendendo a construir esse lugar de fala comigo primeiro, de reconhecimento, de clareza, de dizer: uau, Dani, olha para o que você faz. E quando eu olho hoje para o que eu fiz nos últimos 6 anos, tirando esse recorte da minha vida, eu já impactei mais de 1000 mulheres com o meu servir. Eu já produzi mais de R$1,5 milhão através da minha empresa. Eu estou criando 2 filhos fantásticos que estão entrando na adolescência sem boa parte dos conflitos que a gente vê por aí, porque tem diálogo dentro da minha casa. Eu e o meu marido estamos construindo um casamento sólido de parceria, em que a gente não tem mentiras e não tem entrelinhas, e cada um conhece o melhor e o pior do outro. E eu te convido no Dia das Mulheres a acessar justamente o fim do 3º silêncio, que é o silêncio de falar sobre você mesma. Quantas vezes a gente se constrange para falar sobre as nossas coisas, sobre as nossas conquistas, porque tem medo de incomodar alguém. Não. Quando você assume a sua luz, você só autoriza outras mulheres a brilhar. E nessa manhã de domingo, do Dia Internacional da Mulher, eu te convido a talvez falar um pouquinho sobre o que você já conquistou, sem medo de achar que você vai incomodar por isso, mas entendendo que quando você assume quem você é e o que você faz, você autoriza outras mulheres a fazerem o mesmo e a sua mensagem ganha força. Afinal, do jeitinho que eu coloquei no post lá para vocês, todos os dias você vem pagando o preço por não falar. Quanto mais de dinheiro poderia ter na sua conta bancária se você se comunicasse mais e melhor? Quão melhor poderiam ser os seus relacionamentos se você se comunicasse mais e melhor? Quão a sua vida poderia ser mais leve, inclusive você ser mais saudável, se você se comunicasse mais e melhor? Seu corpo vai seguir comunicando e adoecendo se você não aprender a fazer diferente. Dores na coluna, de garganta, no estômago, nos joelhos, sobrepeso. Tudo isso é fruto do teu silêncio. Do silêncio que se enche de comida para não dizer o que quer. Do silêncio que aguenta coisas por não dizer não e depois sente dor na lombar. Para de deixar o seu corpo falar por você. Você tá viva. E de verdade, vai pro teu domingo lembrando disso. Você tá viva. Em honra a todas as mulheres que não puderam falar, que não puderam comunicar, que não puderam construir as coisas, que foram silenciadas, que foram caladas. Você merece comunicar a vida. Você merece sair dessa live agora, olhar para sua casa, olhar para cada cantinho da sua casa e pensar que foi você que construiu aquilo ali. Foi você que tornou possível esse ambiente, talvez junto com seu marido, ou talvez sozinha. Tem amor por essa versão que tem escolhido a vida. E vai aproveitar teu domingo, vai lá. E eu te convido a mandar uma mensagem para uma mulher que se admira e dizer: uau,
Obrigada por você ser a mulher que você é. Você me inspira a ser melhor. Para que a gente troque o silêncio do adoecimento, o silêncio da baixa autoestima e o silêncio da competitividade por uma comunicação cada vez mais sistêmica, aonde do meu lugar eu te ajudo a enxergar o teu lugar. E hoje vai ser breve, desse jeitinho, porque eu vou sair dessa live e eu vou na feira aqui de Sinop comer bolo com os meus filhos, comemorar a vida. E eu espero que você faça o mesmo. E nós terminamos a manhã de hoje pedindo que todas as ancestrais possam abençoar o nosso caminho e a nossa voz. Amanhã nós seguimos, às 8 da manhã, horário de Brasília. Nós teremos o 6º dia dos 14 dias de comunicação intencional, esse movimento que eu estou fazendo por aqui. Se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp para receber as informações, os avisos, os materiais extras, escreve grupo aqui que a gente vai te mandar o link do grupo de WhatsApp. E se você tem interesse em conhecer a minha comunidade, a quem sabe fazer parte da Escola Avança de Comunicação e saber treinar todas as partes da sua comunicação e ter uma vida mais próspera, com resultado financeiro, com saúde, com relacionamentos saudáveis, me chama que a gente marca uma conversa, porque você merece mais. Um beijo no seu coração, um ótimo domingo. E seguimos juntas, sendo o sonho das nossas ancestrais. Tchau, gente.